Olá, monas, manas e todes. A convite da comunidade X, ou para de bilíngue UX. E eu sou o Chacu, no bate-papo hoje com o Vitor. Tudo bem, Vitor? E aí, prazer, prazer, gente. Então, Vitor, antes de começar a conversa, eu gosto muito de saber como foi o seu caminho, o seu percurso para poder gerar o fruto, né? Os seus desafios na hora de plantar a semente. Eu comecei meu trabalho de arte com música, aí fiz muito trabalho de música, ainda faço trabalho de música, mas foi minha entrada, assim, no universo de criação, no universo criativo, comecei a ter experiência de estúdio, experiência de composição, de gravação, e aí co-criei um projeto junto com outros 3 amigos, chamado Rosa Bad. E aí durante o período da pandemia, que acabou ficando muito escasso assim de trampo para música, a gente começou a se envolver mais com trabalho de tecnologia. Eu comecei a me envolver com 3D, comecei a me envolver com esse trampo que eu produzo hoje de metaverso. E a primeira porta de entrada assim pra gente foi um festival lá de Recife, chamado Coquetel Molotov, que chamou a gente para produzir a versão digital de acho que foi 2020, 2021, agora não lembro, que foi essa versão digital do festival deles. E aí foi bem maneiro, foi minha primeira experiência fazendo um 3D mais pesado, fazendo um trabalho mais carregado assim, de metaverso mesmo. Eu não fazia a menor ideia do que era metaverso na época. Eu ainda não sei. Daqui a pouco você explica. Você vem de onde? Eu sou de Niterói. Ai, minha cidade também. Mentira. Aham. Só que fui criada, nasci em Niterói, fui criada na Bahia. Eu costumo dizer que sou baioca, nitoriense. É, eu sou muito niteroense, não tem jeito. É uma outra energia, né? Da cidade de lá pra cá, capital. É, É pertinho, 5 minutos, né? não, mas é outra ligação. Assim. Cantareira, Sim. às quinta-feiras. Sim, me explica um pouco sobre o metaverso. Tá bom. É, assim, se a gente for parar pra pensar. Primeiro que eu não gosto muito dessa postura meio professoral, assim, de chegar falando, é isso, é isso, é isso, até porque eu tenho a impressão de que hoje em dia tem muita gente investindo muito tempo e muita pesquisa nisso, e eu não vejo muito uma definição muito clara do que é, e eu acho que faz parte desse momento que está passando a internet não ter essa definição clara. Então, quando eu vejo uma pessoa com esse astral muito certo do que é aquilo, de onde aquilo vai parar, eu acho que sempre primeiro tem um toque de soberba e também uma certa um certo otimismo, assim, um preparo pro que está sendo produzido. Mas o que eu vejo hoje em dia em relação a metaverso se for parar para pensar na definição da palavra, sim, existe há muito tempo já. A gente já joga jogos multiplayer, Rabu, GTA, dentro de espaços imersivos há muitos anos. Assim, é uma coisa que já existe há uma cota. Mas hoje existe um caminho da internet de produzir esses espaços de maneira mais acessível, de maneira interoperável, de você conseguir flutuar de um para o outro, de você conseguir criar esses ambientes dentro da web para implementar experiências. Assim, eu estava até conversando com um rapaz, hoje em dia eu estou trabalhando numa empresa chamada New Kinko, que trabalha produzindo e fazendo curadoria para sistema interativo. E eu estava até conversando com um rapaz lá da empresa, e ele estava me trazendo que ele acha que, tipo, metaverso para ele é esse lugar da internet onde a gente vai poder trocar De forma experiências prática, né? imersivas Internet. de forma plástica, exatamente. Uhum. E eu vejo, assim, que de uns meses para cá, desde que o Mark Zuckerberg decidiu trocar o nome da empresa para Meta, desde que começou a rolar toda essa movimentação da mídia popular para implementação dessa ideia na internet, não sei, eu vejo que começou a ter um estigma muito grande, não só sobre o que é, mas também sobre onde vai parar. Eu vejo muita gente questionando essa questão de, é uma substituição da vida para uma vida digital, é um drible, assim, e às vezes uma coisa muito invasiva, mas eu não vejo dessa maneira, assim. Eu acho que existem esses projetos,
Eu gosto de pensar que tudo que o Mark Zuckerberg faz eu quero fazer diferente. Então não precisa ser nerd para trabalhar com metaverso, conhecer. Para conhecer, não. Quando começa a trabalhar, acaba virando. Tem essa forma, né? Tá, e de forma, vamos dizer, mais técnica, ela trabalha com o quê? Com 3D? Com 3D. Específico 3D ou tem outra área? Olha, hoje, Photoshop. específico com 3D, porque são ambientes mesmo que se cria. Eu posso mostrar alguns ali. Esse também. Na hora de fazer a implementação desses ambientes nos servidores, precisa de um profissional, uma profissional de programação para fazer isso. Esse aqui foi uma das minhas primeiras criações junto com a Rosa Bege para o Coquetel Molotov, que foi o festival lá de Recife. E a gente criou esse espaço aqui. Eu posso até botar aqui no YouTube. Eu estava lá, inclusive, eu não sabia que era você. Olha que tudo. Mentira, sério? Valeu, Comunidade X, esse reencontro. Acho que se eu botar Show da Jupe do bairro. Teve. Eu lembro. Saiu bem errado ali, mas vai achar. A gente criou esse espaço aqui para a galera lá de Recife, para o Coquetel, para rolar esse evento. E aí... Isso é um comercial, tá, gente? Pra gente ver. Então, pega essa parte do 3D, porque no final das contas a gente está desenvolvendo espaços, tem muito uma coisa da arquitetura, então a gente lida com distância, a gente lida com a experiência da pessoa que está ali dentro, é uma experiência cronológica, uma experiência que vai lidar com o tempo que ela vai percorrer de um lugar para o outro. Então, sempre antes de começar a projetar essas coisas, eu gosto de fazer um mapa de navegação, fazer um mapa de estímulo. O que eu quero que... Aqui, nesse pedaço, eu quero que tenha muito estímulo visual, nesse pedaço eu quero que tenha menos esse tipo de estímulo. Eu trabalho com produção, articulação cultural, aí me despertou uma curiosidade. Você falou sobre cronologia, né? E o vídeo tem 1 minuto, em média. Como é que é a pré-produção ou a produção para a montagem desse vídeo? Demora muito tempo? Do vídeo? Normalmente o que mais demora é criar o mundo mesmo, assim, o mundo imersivo. E aí no final é dentro do próprio programa de 3D, um trabalho de animação, assim, eu pego a câmera, aí eu automo as posições dela, renderizo tudo, aí monto o tempo, assim. Esse aí eu demorei 1 semana. Só 1 semana? Eu, leiga, achava tipo assim, 6 meses um vídeo de 1 minuto. Que eu também trabalho com audiovisual, mas aí, né, não é 3D, 2D. E aí a gente demora tipo 2, 3 semanas gravando, fazendo, depois mais 1 mês para editar. 1 semana? Isso eu fiz em 1 semana. Classe A, teu trabalho? Caraca. E para finalizar tudo, desde pré a pós? O vídeo sim. Massa, parabéns. O meta inteiro não. O meta a gente demorou, acho que foram 2 ou 3 meses de produção. Hoje em dia na empresa eu acabo tendo que fazer mais em menos tempo, assim. Mas eu acho que é até bom, porque a gente vai achando caminhos novos, né? Aí depois desse aqui, rolou uma ativação da BRI, que eu tenho ela até aberta aqui. E aqui é um metaverso funcionando. BRI é o quê? Brazilian Immersive Fashion Week. E aí... com o estilista, Lucas Leão. São Paulo Fashion Week. Isso. Conheço, trabalhei com ele. E aí eu desenvolvi com eles esse espaço aqui, que é um
meta também imersivo. Peraí, que tá... Ai, tô com dificuldade de andar aqui, não. Vou dar um refreshzinho. E a gente desenvolveu esse espaço aqui também, que também é um espaço de metaverso que foi usado para fazer galeria. Eu acho que hoje em dia a maioria dos espaços de metaverso são ou para venda de obra de arte, para galeria, para exposição, para conferência, para evento de música, evento... Mas eu tenho a impressão de que a galera do game, a galera da moda, É o que mais a galera consome, da né? arte mesmo, assim, é a galera que está mais movimentando essa parada. E conferências de tecnologia, rola muito, assim. Aí aqui é... Mas acho que é até mais amplo também o metaverso, o mundo do 3D, porque eu fui no baile funk no Complexo da Maré e tinha telão em 3D. Eu fiquei tipo assim, ah! A galera... Eu tenho um amigo chamado Jean, ele trabalha ali no Santo Amaro, e ele tem um projeto de NFT e está também entrando agora nessa área de metaverso, que é super interessante, super bacana. Muito bom ver chegando na favela, né? Eu tô com dificuldade de andar aqui no teclado, eu não sei porquê, tá meio estranho. É. Não Mas consegue pelo mouse? eu vou abrir de outra forma, esse mesmo mapa. É porque seria legal a gente andar por ele assim, né? Mas aqui Sim, no meu mas- Instagram tem um... Então, Olha falar só. em Instagram, tava vendo seu Instagram, te segui esses dias e teve algo que me chamou muita atenção. Depois eu vou tirar uma dúvida contigo. Agora a gente já... E aí, vamos conversar sobre isso. Esse aí foi o método que eu desenvolvi junto com a BRI. Eu queria ter conseguido abrir ele ali, mas... E aí Olha, ficou incrível. foi um espaço para as pessoas caminharem, para as pessoas verem as obras do Lucas, para as pessoas verem coleções antigas. Aí a gente fez 4 galerias diferentes. Aí dentro desses espaços a gente consegue dispor vídeo, imagem, Uau. link. É multiplayer, então tem mais gente que entra junto. Você consegue estar com pessoas, consegue trocar com essas pessoas pelo chat, pela voz. O som é espacializado. Então eu vejo que é tipo, não é uma coisa diferente do que já existia antes em questão de experiência, mas é diferente estar sendo mais acessível e estar sendo implementado na web dessa maneira, para que as pessoas possam ter essas experiências dentro dos navegadores mesmo. É um acesso mais democrático também, né? Porque é tão difícil ir no São Paulo Fashion Week, até mesmo eu que trabalho com arte, com moda, com produção. Mas ainda existe um lado que é não democrático, que é a questão de que hoje em dia, para fazer produção de 3D e para que as pessoas consigam entrar nesses lugares, ainda precisa de equipamentos que não são baratos, assim. E eu acho que Imagino. toda pessoa que trabalha com isso hoje, eu acho que uma das frentes de pesquisa mais fortes que tem que ser feita é como acessibilizar mais e como trazer isso para dentro de espaços onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conteúdo e a esse tipo de equipamento também. Então, estar sempre, sei lá, junto com prefeitura, mediateca pública, incentivos e etc. E também a galera da programação, a galera que está pensando em tecnologia, continuar pensando maneiras de deixar isso mais leve. Isso que eu ia perguntar, como que vocês têm se comportado e questionado o mercado, usando a arte de vocês, essa ferramenta que também comunica o tempo inteiro e questiona, né? É isso que eu gosto de falar, na verdade. Ficar falando sobre o que É. sobre essas coisas assim, vai ter gente que vai saber bem mais do que eu, Sim. e são coisas que a gente tem muitos lugares para pesquisar, assim, mas, tipo, agora, para mim, o que eu mais penso é como, tipo, hoje existe essa ferramenta, que é uma ferramenta bem fértil, uma ferramenta bem nova, no sentido desse acesso que ela está tendo, e eu vejo que, como tudo na vida, é uma disputa contra um mercado de tubarões, é uma disputa contra um mercado de pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muita fomentação de mídia, que conseguem movimentar muitas coisas para interesses que não são os nossos, assim. Então, eu acho que não é só uma disputa de experiência, porque a gente está aqui propondo uma experiência. Então, o que a gente vai fazer com esses espaços? O que a gente quer que as pessoas aprendam nesses espaços? Como que a gente quer que as pessoas retornem nesses espaços? Porque as pessoas mudam uma vez que elas entram e voltam, como em qualquer situação na vida. Então, como a gente quer que isso atue nas pessoas? Eu acho que essa é a principal frente de pensamento que tem que ser feita. E também é uma disputa de design, assim.
Porque o design, ele ainda é uma ferramenta de manutenção de dinâmicas muito merdas, assim, no mundo. Padrão, né? Exatamente. Então, quando você exclui, pela questão da acessibilidade e dos valores, pessoas de diversos lugares e com diversas narrativas e não deixa essas pessoas enriquecerem essas pesquisas, você está só fazendo o mantimento de uma mesma dinâmica, mas com uma ferramenta diferente. E no final das contas essa ferramenta vai ser acessibilizada pelas pessoas que têm muito dinheiro e pelas pessoas que estão sempre botando tudo nas nossas mãos, assim. Então, o que eu penso hoje em dia é que, e eu sinto falta disso, é falta de uma organização, de uma galera. Existe essa galera, trouxe aqui o Jean, mas pô, a falta ainda de uma organização forte, de uma galera forte que está pensando maneiras de transformar isso, transformar essa ferramenta numa ferramenta de luta contra esses tubarões, contra essas super empresas, essas multinacionais que servem para fazer a manutenção do capitalismo e a propagação de propaganda sem parar, assim. Então, por exemplo, nós somos pessoas pretas, então existem narrativas pretas, existem signos, existem designs nossos que não estão sendo colocados em evidência nesses lugares, que não estão sendo colocados em evidência em lugar nenhum, na verdade, além dos lugares que são apagados pela mídia de massa, assim. Então, se hoje existe uma ferramenta nova que está em disputa, que, aí falando já pessoalmente, que eu seja uma pessoa que vai disputar para esse lugar. Toda ferramenta estética, toda ferramenta de design é também um lugar de registro de memória. E a gente já teve nossa memória apagada, nossas famílias apagadas, tudo nosso, tipo, o que une, no final das contas, uma das coisas que une a nossa experiência negra no Brasil é ter essa falta de registro. Então, se a gente tem espaços novos para criar novas memórias e fazer novos registros, esse para mim tem que ser um deles, já que eu estou trabalhando com isso. Chique. Me representa. E falando sobre isso, né? A gente tem que provar ser 3 vezes melhor do que já está imposto aí. E a gente tem feito conexões entre a gente. Está acordando desse sono que foi imposto, tirando a mordaça, a gente está se expressando. E aí eu fui conhecer o 3D, ter acesso a isso, através da Oicabum, sobre essa escola de arte que tinha ali. Já estudou lá? Já conheceu? Já foi lá? Não estudei, mas conheço o projeto. Pessoas periféricas, pessoas pretas, foi a primeira vez que acessei, até porque se não fosse preto eu não conseguia acessar. Eu não ia ter interesse, ia ter libido. Aí quando eu comecei a ver meus amigos lá do morro, da favela, acessando um 3D, estudando, fazendo curso de digital, depois que encerrou o curso, não sei o que aconteceu, eles falaram, como que a gente vai sobreviver agora? Aí eles formaram o primeiro coletivo chamado Tinjolim, já ouviu falar, que fica na Maré? Já ouvi falar. E aí foi aí que na pandemia, foi a necessidade da pandemia de ter surgido um trabalho que é de dirigir o clipe, estão fazendo diversos trabalhos. O que você acha da Tijolim? Você conhece outros coletivos como esses pretos que fazem trabalho em 3D? Se você tem se articulado em grupo também, porque não tem como esperar deles, vai ter que ser a gente 2, 3 vezes mais. Exato. Vou ser sincero, não conheço muitos. Não conheço. Conheço pessoas separadas. Eu fiz parte de um grupo de pesquisa ano passado chamado Interatividade Afrocentrada, que era um grupo, devíamos ser umas 10 pessoas, e a gente se encontrava semanalmente para apresentar projetos, conversar. Era uma roda de conversa, assim, pelo Zoom, que a gente fazia, cada um trazia suas pesquisas, era muito legal. De outros estados também, pessoas? Ou... Do Brasil e as pessoas de fora que também. Legal. Na real, pessoas do Brasil que estavam lá fora. A pessoa que encabeçava esse projeto era o Pedro. O Pedro, que era da Rosa Bege junto comigo. O Pedro é uma pessoa preta muito, 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 muito incrível, que trabalha com sistema interativo. Está fazendo mestrado de sistema interativo na NYU. E depois desse encontro surgiu alguma página, um coletivo, algo do tipo, para a gente poder acompanhar esse produto? Está no mundo? Não tá, ele está. Não é possível. A gente mas sabe que não tá, mas a gente não consegue acessar. Assim, não. Mas pode estar, a gente pode começar a pensar nisso. Exatamente. Conhece a galera do Tijolim? Não conheço a galera. Vou te levar lá. Preciso ir lá. Vou te levar. E eu tinha visto aqui, você tinha colocado também... O Instagram? Vamos lá. Nossa, que tem muito conteúdo interessante. Eu mostrei pra galera do Tijolim ontem. Ah, maneiro. E aí eu vi lá, você fala aqui, nessa postagem, que você fala sobre o gado, né?
consumo Os símbolos. e símbolos. A gente pode entrar nesse âmbito da... Você é vegetariano, vegano? Sou Te perguntei vegetariano. isso, né? E aí Ainda não sou vegano, mas vai acontecer. é um processo de reeducar, né? Exato. E o que acontece? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Esse mês eu fiquei desabrigada, né? Diversos motivos aconteceram. E aí 2 pessoas me acolheram. E são pessoas não binárias, que moram no centro do Rio. E por incrível que pareça, elas são veganas, sabe? E aí eu tive que me adaptar àquela rotina. E Como é foi que um tá? mal que veio para o bem. Ah, Melhorou a minha forma de dormir, diminuiu minha ansiedade. Até na hora de leveza, porque leve. dormia e acordava mais cansada. Eu falei, realmente a gente é o que a gente come. Ainda sou carnívora, sou esse bichão aí, essa bichona. Só que realmente estou começando a parar para pensar. Nunca tinha acessado. Quando acessava, eu era uma pessoa muito, não preconceituosa, mas, sabe, tipo assim, isso é para pessoas ricas, classe A. E não é. Não é, Não é. gente, Muito super pelo barato. contrário, Elas mais fazem barato. xepa. Exatamente. São mais de 5 cores, mais 5 pratos, assim, sabe? Sempre. E melhorou minha saúde, tá bem melhorando, né? É lógico. E o que você tem para falar sobre isso? Tem como unir essa área? Você já pensa em unir um projeto que fale sobre alimentação, redução de danos com o metaverso? Olha, você me fez essa pergunta ontem e eu te falei, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gostei muito da perspectiva de pensar. Falando assim brevemente sobre essa pesquisa específica desse post, é porque eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei do design, dos símbolos, eles perpetuarem sempre... Eles têm uma função, né? Os símbolos, eles têm uma função de passar mensagens e às vezes eles só perpetuam a mesma mensagem e às vezes eles servem para romper mensagens e para propor novas coisas. E eu vejo a indústria do gado, assim, a indústria da carne, não só uma indústria que faz mal para a gente economicamente, faz mal para a gente de inúmeras maneiras. A gente vê com quem essas pessoas são coligadas hoje no Brasil, mas também é um símbolo que serve historicamente não só para oprimir, mas para reforçar É um genocídio alguns da nossa comportamentos. população. Exatamente. É o nutricídio, né? Que Uhum, fala. nutricídio. O Chavoso da USP fala muito sobre Massa. isso. O Chavoso da USP, quase certeza que é vegano também, inclusive. E aqui eu trouxe o bezerro de ouro, que irritou o Deus cristão lá naquela situação. Trouxe essa questão da publicidade, de como a carne e a masculinidade são coisas muito coligadas na publicidade. Eu estava lendo os artigos sobre isso, como tipo essa imagem do churrasco, desse cara na churrasqueira, e comerciais de cerveja, e toda essa situação em volta do churrasquinho. A sexualização do corpo feminino, A no sexualização do corpo, biquíni, exatamente. nos comerciais. Como isso há anos é uma imagem que se repete na nossa cabeça, e sempre a carne como um símbolo do comer carne, do comer a carne vermelha, de estar perpetuando esse tipo de coisa. Quando fui fazer arquitetura, fiz um semestre falho de arquitetura na UERJ, que foi a super greve da UERJ, e aí saí lá de Petrópolis, e depois fui fazer arquitetura na UF. E foi cortada a bolsa na UERJ nesse período da greve? Eu nem lembro, porque eu fui para Petrópolis, estudar lá, fiquei uma semana, entrou em greve, logo passei na UF, e aí fui para a UF. Voltei para Niterói. Tem cidade natal. Niterói chama, não tem jeito. Sim. E aí fiz um pouco de arquitetura na UF, saí da faculdade, na real nunca me dei bem com faculdade. Eu cheguei a fazer o UERJ e UF, depois fui fazer música na Unirio e abandonei uma de cada vez. Eu sinto que o jeito de se aprender na faculdade não bateu comigo. Eu achava que eu ia ter um tipo de experiência, eu acabei tendo um outro tipo de experiência que me afastou das coisas que... A gente pode dizer que traumatizou, traumatizou, não gosto assim, não voltaria agora ou tão cedo para uma universidade. Mas, enfim, segui fazendo a minha pesquisa e quando comecei a trabalhar com design de som, quando eu abri o programa de fazer música e eu vi as possibilidades de manipular o som, de criar esse cenário sonoro para fazer música, eu vi que dava para fazer arquitetura de um jeitinho diferente. E fazendo música. Criar esse ambiente que também acontece
cronologicamente, que você também tem que pensar a experiência ponto a Pensar ponto. junto, antes ou depois, ou durante? Acho A que união é desse durante, trabalho. É durante. Vem, né? Aí vai acontecendo. Eu sempre fui músico, assim, desde criança. Inclusive, eu trago essa pesquisa aqui com Então é fácil, o trabalho fica mais barato pra você, né? Porque pra me contratar alguém da área de música, precisa contratar, tem negócio de direitos autorais. Não tem essa intuição forte com musicalidade, então todo trabalho de audiovisual é preciso contratar alguém. É. E aí eu fui vendo que é isso, trabalhar com música é criação de ambiente. E aí quando comecei a trabalhar com 3D, eu fui ver que o que eu queria fazer era criação de ambiente também. Eu ainda trabalho com música e acontece que dentro desses espaços você ainda tem a possibilidade de colocar som e o som é espacializado. Então, se você está dentro de um espaço desses e você colocou um som dentro de uma dessas galerias, andando até a galeria o som diminui, aumenta. Ele funciona meio que como na vida, assim. É uma arquitetura mesmo, né, sonora? Só que virtual, completamente. E eu acho isso interessante, porque você também, dependendo do programa que você está usando para fazer, você pode desmembrar um pouco algumas barreiras físicas, de gravidade, de etc. E pode criar algumas experiências que vão um pouco além da física natural mesmo. Eu acho que são possibilidades, né? Inúmeras. A pandemia para muitas pessoas, financeiramente e profissionalmente, foi instável. Para você, a galera da área do audiovisual, tipo, que trabalhava com forma virtual, os trabalhos, os shows ficaram virtuais agora, ganharam... Eu vi que o mercado 3D cresceu nesse período, né? Para você foi bom, apesar de ter sido estável para todo mundo? Foi, cara, eu vou falar. Pra música não. Apesar de eu ter conseguido fazer vários projetos virtuais mesmo e tal, e fiz projetos bem bacanas, não foi financeiramente legal para o setor da música, pelo menos na minha vida, mas eu imagino que também na vida de praticamente todo mundo que trabalha com esse setor, foi muito ruim. Mas aí eu descobri que eu podia trabalhar com isso, e durante a pandemia rolou esse boom de investimento nessa área, e aí eu comecei a ser chamado para freelas, fiz esse trabalho aqui para Novas Frequências também, que foi o 394 Parallax, fiz a curadoria dele, fiz a consultoria dele, e quem fez a conceitualização dele foi o Felipe Nunes. E aí depois fui conhecer uma empresa lá da gringa, que trabalha fazendo essas coisas, e hoje em dia eu trabalho remoto com eles, e estou aí 40 horas semanais, trabalhando totalmente. Então, tipo, para mim, acabou que foi uma bênção. Consegui me equipar, comecei sem ter muito recurso de equipamento. Hoje em dia eu já tenho equipamento para fazer isso bem, consegui me mudar, consegui sair da minha casa, da casa dos meus pais, né? Então, tipo, nessa direção, ter entrado nessa área de produção de espaço virtual foi muito bom para mim. E depois da pandemia, agora entrou, não sai mais, né? Não pretendo. Na real, eu pretendo construir alguma coisa no futuro que seja diferente, assim. Mas aí eu tenho que estudar muito ainda. Sim. Pelo pouco que eu vi das suas postagens, do que a gente está conversando, eu vi que você tem uma consciência sobre inclusão, diversidade, né? E é um mercado ainda, a arte é feita tudo pela bicharada. Mas ainda assim são elas ou eles que não aparecem nas seus páginas. salários, né? Se as mulheres lutaram por um salário nos anos 80, por igualdade, vem lutando até hoje, imagina a galera trans e travesti, não binárias, né? Sim. Que nem acessa esses espaços. Você vê pessoas nesse rolê acontecendo, óbvio que não é um espaço transfóbico, a gente sofre racismo genderizado nesses espaços. Você já tem pensado nisso, tem se preocupado, tem se questionado? E eu falo, mas para poder ter, elas precisam ter formação delas. Pensa em dar aula, workshops, para poder instrumentalizar essas manas, não sei, abrir bolsas. O que você pensa sobre isso? Legal, adorei. Então, eu penso muito sobre isso. Muito, 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 muito. Vou confessar, eu sempre foco mais o meu pensamento nessa questão da negritude e tal. Mas é lógico que passa por diversos grupos que são marginalizados dentro da produção de arte, principalmente, mesmo que usem nossas imagens, usem nossas fotos na hora
na hora da contratação, na hora de quem vai estar pensando nos projetos, não são essas pessoas. Hoje eu estou tendo minha primeira experiência de workshop com a comunidade UX, o UX, e está sendo massa, está sendo super bacana. Estou sendo convidado a fazer mais no futuro, uma para uma instituição lá de fora e uma para uma instituição aqui de São Paulo. Mas, não, certamente, eu dei aula muitos anos da minha vida. Durante 3 anos Educador. eu fui educador, eu dava aula de THE, que é aquela prova específica para quem quer fazer arquitetura, design e etc. Então, eu tenho paixão, assim, por ensinar. É uma paixão mesmo, eu gosto muito, eu me sinto muito bem fazendo. E, com certeza vai chegar um ponto que eu vou estar me sentindo confiante o suficiente para abrir essas portas. Já estou sentindo, mas, mais ainda, para abrir essas portas de troca de conhecimento. E, definitivamente, as pessoas que eu mais quero estar alcançando nessa troca de conhecimento são essas pessoas. É importante falar sobre isso. Desde quando cheguei de viagem, desci, já me chamaram de ele 10 vezes, de ontem para cá. Chegar aqui é muito complicado. Toda hora me matam, todo momento. Mas eu tenho que vir, atender, sorrir. E aí eu fico pensando, mas antes de ser trans, eu sou negra. Me enxergo como negra também. Por isso que eu falo do racismo genderizado, esse racismo de gênero, né? E tem um recorte também no rolê do trans. As pretas primeiro. E o que eu tenho feito como articuladora cultural e realizado vários eventos entre Rio, São Paulo e Bahia? Eu tenho feito uma cota. Todos os eventos são obrigatórios ter entrada trans para as pessoas de graça, gratuita, sabe? Então a gente pode pensar sobre essas políticas públicas mesmo. Já que é um público que não acessa, tem uma aula com 10 vagas, 1 ou 2 vagas para pessoas trans, e principalmente travestis, que tem um recorte de racismo genderizado, já que você falou sobre cor, né? Que é super válido. Tenho várias amigas trans, não negras, elas têm muito mais acesso que eu, obviamente. É válido pensar nisso mesmo. Então, você não está errado quando você fala sobre o assunto de ser antinegro e... Não, não é uma questão de ser antes, assim, mas é uma questão, eu acho muito foda você estar trazendo isso, assim, diretamente, assim, porque é a sua vida, é a sua vivência, e eu boto a maior fé real, assim, quando isso vem em primeira evidência. Eu acho que tem que falar mesmo, porque aí eu penso mais sobre isso agora. E eu vi que seu trabalho mostra essa diversidade. Eu me sinto à vontade, vim à vontade, cheguei à vontade, falei, é sobre. Dá prazer de conversar, trocar, aprender e estudar. E quero conhecer muito mais. Nossa, obrigado, Comunidade X. Vamos fazer isso. É sobre. Pergunta, gente. Ou se tiver mais coisa para falar e mostrar também, estamos aqui. Eu até ia trazer umas coisas assim, tipo, novidades, tecnologia e tal, mas foi o que eu falei, eu acho que é muito mais legal quando o papo ele contorna isso e entra nessa área que a gente está conversando agora, do que quando ele vem nessa direção. Mas assim, trazendo alguma coisa sobre isso, sobre essa questão da tecnologia da parada mesmo, eu sinto que essas experiências de realidade virtual, elas são um primeiro passo para um próximo passo, que é uma experiência de realidade aumentada. A realidade virtual é esse lugar que você coloca esses óculos super invasivos e você perde isso aqui e ganha aquele outro ambiente. E você caminha por esse outro ambiente. Hoje existe para navegador, tipo esse daqui, mas todos esses projetos eles são... Ficou muito bom. Eles são projetados para óculos de realidade virtual. Apesar de eu acreditar, tipo, nisso agora como uma experiência, como uma coisa legal, como uma coisa divertida, eu não sei se eu acredito tanto nisso como uma perspectiva de gerenciar uma vida nesses espaços, sabe? Agora, eu acredito muito mais no que a galera chama de realidade aumentada. São dispositivos que inserem coisas virtuais nesse plano de visão aqui, onde eu e você possamos interagir com essas coisas juntos. A gente vê as mesmas coisas, a gente desenvolve as mesmas coisas, que aí tem sensor de movimento e tem várias empresas de óculos pensando em dispositivos menos invasivos do que aquele óculosão de VR, para que isso seja fomentado, assim, né, para que isso role. Aí eu trouxe esse vídeo aqui mais de curiosidade mesmo, assim, que é um desses dispositivos. O óculos, quando você fala aqueles óculos 3D?
É. A única coisa que eu sei sobre isso, posso estar sendo ignorante, é quando vou ao cinema ou um museu que tudo fica escuro. Altera a iluminação. Ah, então é outro óculos que a gente está falando. Tô falando Tá. desse óculos aqui, ó. Que quando você Por isso que você fala sobre coloca, ser evasivo, né? eu Porque acho invasivo. toda a invasão. E a você vê visão. só esse ambiente. Só que aí você vira Entendi. e vira para o outro lado e tudo mais. E as coisas rolam dessa maneira. Eu achava que tinha mais coisa aqui da experiência, porque rolou, nesse festival, rolou da galera levar o óculos, e aí rolou uma exposição onde as pessoas botavam o óculos e experienciavam dentro desse mundo mesmo, né? Mas aí, hoje em dia, tem empresas pensando dessa forma. Realidade virtual, não Esses óculos são de realidade virtual. E isso que eu vou mostrar aqui agora são empresas pensando alternativas para realidade aumentada, que é essa mistura. Most of them are glasses, but some companies want to take that concept a step further and put the metaverse directly on your eye with something like this. One of those companies is Inwith Corporation with this electronic contact lens. These are soft contact lenses designed with solid components and circuits into the hydrogel. The idea is the lenses would work with your phone or another dedicated mobile device to show you a heads-up display. You'll be able to see things such as what is the speed limit on this road, what direction am I heading, where is the next exit, how many miles away. That's Inwith CEO Michael Hayes. I had the chance to talk to him about the lenses and what they could show you. Your imagination can go wild, but the bottom line is everything that you can do on your smartphone, theoretically, will be able to be cast into your field of vision. And that's just what's called the augmented reality, the overlay aspect of the metaverse, of the real world. But then there's the immersive aspect where you'll be able to also have display that literally takes over your entire retina in both eyes, as if you had Oculus goggles on. There's a huge market in the very beginning for this device to help people that are going presbyopic with their aging eyes, so you don't have to wear multifocals or readers anymore. You'll be able to have the ability to see close-up items or myopic or presbyopic applications without having to wear any readers or glasses. You'll be able to tune your vision, so to speak, with a mobile device. I wear contacts, and I can remember when I was first learning to put them in, how hard it was for me to get used to putting them in my eyes, and honestly, I was really freaked out about putting them in my eyeball. Do you worry that some people are going to be hesitant about putting an electronic device on their eye? I think there will certainly be some concern and resistance by some people in the beginning, but when you compare some of the things that have become acceptable in the human body that are electronically based, for instance, pacemakers, other implantable devices, as well as the intraocular lens technology, which replaces for cataract surgery, replaces your entire crystalline lens. There's a lot of things that people are willing to do to improve their visual experience. And I think that once they put on the lenses and they feel that they are comfortable and that they feel very much exactly like what they're used to wearing, then I think they'll realize that there's not a boogeyman behind the lenses. And the electronics that will be in the lenses are of such a small scale that we believe that there will be no issues with that, because it's fully encapsulated into the contact lens and then coated, the electronics are coated themselves inside the contact lens. Hayes couldn't give me specifics on the exact state of the technology and testing right now, but he says they're hoping for FDA approval this year. If this concept looks and sounds familiar, you may have caught Jesse's video on Mojo Lens. Now that's a similar concept, but that's a hard lens. Inwith Corp says it's the only company so far that's able to do this with a soft contact lens. And given that 80% of contact lenses prescribed in the US are soft lenses, that could be a significant advantage when trying to convince people to adopt this tech into their everyday lives. And these are daily disposable contacts. They're not something that you would have to hang on to for a year or more at a time.
Now, no specifics on price either, but Hayes did say, at least initially, he expects them to cost about double the price of regular disposable contacts, with the price dropping as more people adopt them. So tell me what you think. Are you willing to put electronic devices in your eyes for the promise of on-demand access to the metaverse and potentially a lot more? Let me know in the comments. Usaria? Eu não. Eu Será também que não vai sei. entrar no mercado brasileiro isso aqui? Tu acha? Tu acredita? Olha, eu vejo tanta coisa dessas inovações assim, que eu tenho preferido esperar acontecer mesmo para decidir se isso vai ter impacto ou não na minha vida. Mas eu tenho a impressão de que existe um investimento grande, existe um caminho grande a ser percorrido nessa direção aí, da realidade aumentada, de lentes, óculos e outros dispositivos que misturam coisas virtuais com a vida, com Mas tu acha que isso vida pode facilitar os normal. acessos para as pessoas conhecerem e chegar mais? Ou vai ser algo elitista? No início vai ser elitista, definitivamente. Tecnologia, né? Exatamente. Se não chega na favela, eu não acredito. Falou Em tudo. nada. Mas essa é a luta contra os tubarões. A maior tecnologia está lá. Se a tecnologia não chega lá, ainda não faz sentido. E aí, o que é tecnologia, então? É, o que é tecnologia? Eu sei de onde vem a tecnologia. E é sobre isso que a gente está conversando para Exatamente. chegar lá, né? Emergir essas tecnologias Exatamente. aí. Mas, de qualquer forma, assim, dispositivos celulares e etc., apesar de demorarem mais menos, chegam nas pessoas porque existe uma indústria muito, 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 muito forte de empurrar a necessidade desses dispositivos às pessoas. Então, acredito que, inicialmente, talvez isso chegue em quase ninguém. Mas, com o tempo, se deixar... O futuro é hoje, né? É. A gente está fazendo o futuro agora e daqui a pouco o amanhã vai ser também agora. Exato. E aí o que eu fico pensando, trabalhando trabalhando numa área dessa, é tipo, ok, tem essas experiências, tem essas pessoas, tem essas coisas. O que eu quero trazer dentro dessa ferramenta? E aí é uma coisa que eu preciso pensar com mais tempo, assim, mas tipo, já com essa direção política muito delimitada, porque para mim não tem outra parada que eu possa fazer. Massa, Vitor. Falar pra mim, se as pessoas que têm interesse em conhecer mais desse trabalho, além do seu, querem se especializar, existem cursos que as pessoas conseguem acessar com preços razoáveis? Olha, Página, alguma coisa que você indica? Existem tutoriais, muitos tutoriais, YouTube, gratizão. Eu mesmo aprendi tudo no YouTube, assim. Nerd, gente. Pra quem não é nerd, tem uma coisa mais flexível. Mas é isso, explicou. Online, a gente consegue exatamente. pacotes gratuitos? E existe, sim, o Blender é um programa de 3D Blender. gratuito. Blender. Gente, quem assistir isso, Blender, o pacote gratuito. A primeira plataforma de metaverso que eu trabalhei, o Mozilla Hubs, é gratuito também. Ah, já ouvi E- falar. Mozilla Hubs, né? E não só, tipo, gratuito, como é uma comunidade de fonte aberta, que é, tipo, quando você tem esses programas em que o código do programa é disponibilizado, que você pode baixar esse código, fazer as modificações que você quiser e hospedar onde você quiser também. Isso é bem legal, porque Uau. aí tem Melhor que Canvas. muita gente ajuda a plataforma a se desenvolver. Essa é a parada da fonte aberta. Existe Gente, uma chocada. grande Eu comunidade. já vou essa semana mesmo. Mozilla Hubs, eu adoro. Mas, foram as duas plataformas que eu, alicercei o meu trabalho, Mozilla Hubs e Blender. Foi onde eu comecei tudo. No início eu não tinha uma super máquina, um computadorzão, então eu fazia tudo de maneira bem mais limitada, mas aí conforme eu fui conseguindo fazer e foi entrando os pagamentos desses trabalhos mesmo, eu fui conseguindo adquirir o recurso para montar hoje um equipamento melhor. Mas ainda existe essa limitação. E aí o que eu penso é, tipo, aonde estão as mais instituições que estão trazendo isso de maneira gratuita, trazendo isso de maneira acessível
para que as pessoas não precisem necessariamente ter dentro de casa esses equipamentos, mas que elas possam ir até esses lugares e trabalhar nesses lugares E mesmo. nacional, né? E praticar, né? Eu acho que Praticar, exatamente. Cadê as Isso- mediatecas públicas espalhadas pelo o Rio de único lugar que eu Janeiro? conheci foi a Oicabum, que fica ali na Caloche, no centro, atrás do Terreirão do Samba. Agora fechou. Tipo, agora eu não sei Em mais onde Ni- a em gente pode Niterói, acessar. Eu posso falar um mó besteirão, mas eu tenho a impressão de que em Niterói tem uma mediateca pública com Será? equipamento. Ou em Maricá, não sei, mas por ali eu sei que tem. Mas eu nunca fui, não vejo falar muito, não... Prefeitura do Rio, Oi Futuro. Vamos continuar com a Oicabum? Um pedido É. assim delas, né? Exatamente. E é isso, tipo, é assim que eu acredito. Eu acredito na troca de conhecimento livre, eu acredito que essas coisas elas não só têm que alcançar a favela e alcançar grupos que estão em marginalizados, exatamente. Grupos que estão à margem. Não é só isso, eu acho que esses grupos eles têm que dominar essas Tem ferramentas. tanto para acrescentar, multiplicar, né? Exatamente. E é o único lugar que vai poder apresentar uma perspectiva de vida diferente para o mundo, assim, para tudo. São grupos que são marginalizados, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas travestis, LGBTQIA+. Até porque o que está agora no mercado já está batido. A gente precisa se comunicar, gente. A gente precisa comunicar uma comunicação, ó, locutor e interlocutores diversos, senão não faz sentido essa conversa. Exatamente. E essa é a grande parada que eu acredito da comunidade, assim, de criar as comunidades que se ajudam. Mas eu acho que é isso. Gente, alguma pergunta? Eu tirei minhas dúvidas quase todas. É isso, comunidade UX. Não queira arararai. Obrigado, gente. Muito bom.